Olá pessoal, voltamos aí para mais um episódio do nosso Aprendiz de Bruxa e hoje nós vamos falar sobre ervas que são as principais para quem quer ser um aprendiz. Quais são as principais ervas? Bom, Ana, então quais seriam as principais ervas que uma pessoa tem que ter ali na caixinha de ervas dela para ela iniciar como um aprendiz? Pode ter, por exemplo, louro. Louro é muito bom. Há muitos rituais que se utiliza louro pensando em triunfo, em sucesso, em prosperidade. Então, muito bom ter folhas de louro. Canela. A folha inteira ou picadinha? Ou tanto faz? Olha, você pode comprar aqueles pacotinhos de folha de louro seca. Que vende em supermercado, né? E é claro, quando a gente compra esses pacotinhos, ou mesmo in natura, sempre pode acontecer de vir folhas inteiras ou folhas quebradas. Tudo depende de como você vai usar essa folha de louro. Tá. Se você vai, por exemplo, escrever na folha de louro um pedido específico e queimar, essa folha tem que estar bonitinha, inteira. Se você vai guardar essa folha dentro da sua carteira, tem que estar inteira. Se você vai usar louro para queimar no caldeirão, aí pode ser aquelas folhas todas esmigalhadas, porque elas serão queimadas mesmo. Posso até usar um louro em pó, então, nesse caso? Pode sim. Tá. Pode sim, nesse caso pode. Então, você tem o louro, arruda. A arruda ela é muito importante para rituais de proteção, né? Então, você utiliza arruda, né? Fresca ou seca? Eu acho seca sempre mais prático, né? Por exemplo, não há um impedimento em você usar folhas de louro in natura e não desidratadas. Mas eu aconselho as folhas secas porque é a oportunidade de durabilidade, de armazenamento, né? Porque as folhas naturais, elas morrem, boloram, né? Por isso. Então, além da arruda, também é bom ter, por exemplo, canela em pó e em pau também, porque você faz usos diferenciados, né? Tá. Assim como anis, é muito bom ter também. O anis estrelado? O anis estrelado. Você também usa muito cravo da Índia, né? Então você tem diferentes rituais que usam essas especiarias. Sal grosso sempre importante ter, né? Há situações que utilizamos sal comum, mas em geral sal grosso é importantíssimo ter, porque toda hora estamos trabalhando com ele. Pó de café também é importante ter. Mas eu não tomo café. Tudo bem, você não toma café, aí ok. Então aí a gente pensa em outra questão. Mas pó de café é muito bom, até em rituais que a gente utiliza para vestir velas, né? Alecrim é muito bom ter, desidratado também, Tá. de preferência. Manjericão? Manjericão excelente, né? Assim, é claro, né? Se você vai fazer um ritual com manjericão, você quer usar isso numa salada, por exemplo, aí você vai usar o fresco, né? Mas uma outra tipo de ritual, você usa o seco também. Tá. E pimenta? A pimenta, sim, é importante, principalmente, tem rituais que a gente utiliza pimenta vermelha, e rituais que utilizamos pimenta preta, ou em grãos ou em moída, né? Claro, de acordo com o ritual vai estar explicado se deve estar em grão ou se deve estar moída. Da mesma forma o café? Em grão ou em pó? Café, eu nunca vi nada com café em grão, só o café em pó mesmo. Ainda bem, porque café em grão hoje não é algo que todo mundo tem acesso, né? Dependendo de onde mora. E o preço do café em grão hoje ele é bem complicado. E vem muita quantidade, às vezes você vai usar só um pouquinho, né? Para quem não toma café, Para né? quem não toma café, né? Tem isso também. Tá, então recapitulando ali. O café, canela, cravo da Índia, anis estrelado, o louro,
manjericão, alecrim, arruda. O que eu tô esquecendo aí? Tem Arruda, mais 2. Sal grosso. O sal grosso e eu acho que tinha mais um. A folha de louro, pimenta preta. E a pimenta. Isso, pimenta Exato. vermelha e pimenta preta. Isso, fechou. Então essas aí são as ervas básicas aí para você ter na sua caixinha de ervas como um aprendiz. E a pimenta vermelha, assim, é um dos casos que, em geral, a gente, dependendo do ritual, utiliza a pimenta vermelha fresca mesmo. Mas em outros você utiliza as sementes de pimenta, né? Então, aí é importante ter das duas formas. Se não for uma pessoa que tenha hábito de comer pimenta, ela compra a pimenta ali um pouquinho para fazer aquele ritual e tudo bem. Tá certo. Bom, pessoal, não esquece de se inscrever no canal, deixar o joinha, comentários aqui embaixo. Vou colocar o link também para vocês que quiserem adquirir ali as ervas para compor a sua caixinha de ervas. E no próximo episódio a gente volta falando dos acessórios, dos instrumentos que se usa na bruxaria natural. Perfeito. Então, até o próximo episódio. Tchau, tchau.